Oi, turma do livro Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca, no capítulo 15, Um Coração Acolhedor. Meu caríssimo filho, em nossa obsessão com o pecado original, quase sempre nos esquecemos da pureza original. Papa dirigindo-se a Francisco. O jejum era uma prática recomendada desde o Antigo Testamento. Acreditava-se que a abstenção de alimento por um determinado período de tempo mortificava o corpo e iluminava o espírito. Essa relação, porém, inexiste com todo respeito aos que pensam em sentido contrário. Eu, por exemplo, posso deixar de me alimentar o dia todo e nem por isso estarei mais próximo de Deus. Ao contrário, com toda certeza eu estarei visivelmente irritado e agressivo. E falo isso por experiência própria. Eu também. Se eu parar de comer, eu fico mais brava ainda do que eu já sou. Aí não dá, né? Aí não tem como chegar perto de Deus bravo. Ele volta para correr. O corpo precisa ser conservado, não martirizado, não sacrificado naquilo que lhe é essencial à sobrevivência. Há uma lei espiritual de conservação, a qual nos compele a prover as necessidades básicas do corpo físico, pois sem energia e saúde o homem não pode trabalhar para sua evolução. Talvez seja melhor pensar que o jejum recomendado seja aquele de ordem moral, mediante o qual o homem se abstém das suas paixões desenfreadas, jejuando da maledicência, do preconceito, do egoísmo, alimentos esses que deixam nossa alma pesada. De qualquer forma, à época de Francisco, o jejum era altamente recomendado a todos os cristãos, notadamente aos que se consagravam à vida religiosa, e o próprio Francisco não deixou de recomendá-lo aos seus irmãos e também de praticá-lo com excessivo rigor, aliás, do que se arrependeu no leito de morte, afirmando que havia pecado contra o irmão corpo. Diferentemente, todavia, em relação aos frades, sua conduta era menos extremada. Certa noite, um dos seus companheiros do grupo acordou aos gritos, afirmando que estava morrendo. Todos acordaram e correram para ver o que acontecia ao irmão, inclusive Francisco, que indagou: "O que sente, meu irmão?" "Estou morrendo, pai Francisco", respondeu agoniado. "Morrendo do quê, meu filho?" "Morrendo de fome." Com um leve sorriso, Francisco então chamou o irmão para comer alguma coisa, convidando todos para que acompanhassem e também se servissem. O próprio Francisco também se alimentou, provavelmente para que o irmão faminto não ficasse constrangido. E o episódio foi encerrado com uma palavra generosa de Francisco: "Meus irmãos, Deus não espera coisas impossíveis de nós. Quando temos fome, Ele quer que comamos. Sempre façam o melhor que puderem e fiquem em paz." A espiritualidade de Francisco não condena o que é humano, o que é biológico em cada um de nós. Apenas recomenda a moderação, a temperança. Francisco foi um homem acolhedor, pois compreendeu bem as pessoas em suas fragilidades, em suas necessidades, não lhes exigindo santidade de monastério. Apenas as convidava a seguir o Evangelho, a fim de encontrarem paz e alegria em suas vidas. John Michael Talbot e Steve Harvey afirmam: as pessoas que entravam em contato com Francisco podiam sentir o seu amor por elas sendo impelidas para mais perto do seu calor acolhedor, de sua preocupação compassiva, da sua disposição para dedicar-se e servir às necessidades delas. Nele não havia julgamentos férreos. Por isso, Francisco exemplificou uma espiritualidade palpável, que não é utópica, uma espiritualidade que leva em consideração a humanidade de cada um, que não tem obsessão pelo pecado, mas uma compaixão pelas dores de cada um. O poverello nunca quis converter pecadores, apenas amá-los. Então, assim, aqui entra um pouco, né, essa questão das pessoas ficarem pedindo aí nas igrejas, né? A católica tem disso, a evangélica também tem, né? Que eles acham que vão purificar o corpo se ficar sem comer, se jejuar, né? Tem um período de jejum de uma religião. Na outra religião, quando você deseja alguma coisa material, você faz um combinado com Deus, né? Eu vou jejuar
doce, não vou comer doce por uma semana, em troca eu gostaria de passar num concurso, ou toma lá da cá. Essas trocas, Jesus não ensinou, ele não quer isso de nós. E Francisco de Assis, ele até jejuou, ele até ensinou os discípulos dele, as pessoas que andavam com ele, a jejuar também. No entanto, quando teve esse episódio aqui, Francisco foi benevolente, ele falou, não, a gente só pode fazer mediante a nossa capacidade de fazer. Se eu estou fazendo e ferindo o meu corpo, está errado. Tanto é que no seu leito de morte, ele pediu perdão ao corpo, porque ele jejuou algumas vezes, prejudicando, né? Trazendo malefício ao corpo. O nosso corpo é uma máquina, ele precisa de alimento. Então, quando você deixa de se alimentar, você não vai ficar puro em espírito, porque corpo é uma coisa e espírito é outra. Você não vai ficar puro de corpo, você vai ficar desnutrido. Vai faltar nutrientes, que isso vai fazer falta para você, para o teu corpo funcionar bem, não é? Eu passei nervoso semana passada. Eu adoro comer, eu como tudo que aparece na frente, como até tijolo. Semana passada, devido ao nervoso que eu passei, eu fiquei erradíssima, tomando refrigerante ao invés de água. Eu tinha comprado umas latinhas de refrigerante justamente de propósito. Para final de semana, em vez de abrir uma garrafa grande, que você tem a obrigação de tomar tudo sozinha, né? Falei, eu vou comprar latinha, que aí eu tomo uma só, cada vez que for comer uma pizza, alguma coisa diferente no final de semana. Só que devido ao nervoso, eu não pensei em água. Eu abri a geladeira, refrigerante gelado, falei, é isso mesmo. Aí comecei a tomar um refrigerante atrás do outro. E o refrigerante, ele incha. Eu não sentia fome. Eu passei quarta, quinta, sexta, sábado e domingo até de manhã sem comer direito. 5 dias sem comer. Aí no almoço do domingo, a Michele, que é eu falo que eu tenho como se fosse uma filha, me deu macarrão. E à noite meu amigo me deu pizza, massa, não era arroz e feijão. Aí na segunda-feira eu fui fazer exercício na hidroginástica. Quando eu cheguei do exercício, eu passei mal em casa. Suador e tontura. Por que será? Né? Porque a anta aqui não comeu direito na semana passada. Então, toda vez que você deixa de se alimentar, né? Hoje, em compensação, eu bati uma feijoada, gente, que vocês não têm ideia. Aqui em Itaquá tem uma marmitaria que chama Tinoco. Já está comigo há mais de 10 anos, deve ter uns 15 anos que eles estão comigo. E a feijoada deles é incrível, é muito boa. Então, hoje eu bati uma feijoada. Hoje vai me dar até sono aqui durante a leitura, o entendimento para a feijoada, hein? Hoje eu comi bem. Então, a gente deixa de comer, o nosso corpo sente. Essa questão do jejum nas igrejas, seguindo os preceitos religiosos antigos, tá errado. Já tá passando da hora de mudar, desculpa. A gente respeita, mas a ciência garante que nós não podemos ficar sem comer. Então, eu toma lá da cá, né? Eu vou deixar de comer doce, em troca eu quero passar num concurso. Para Deus, não quer dizer nada você parar de comer o doce, é sinal que você não vai ser diabético, só. Mas ele não vai fazer você passar num concurso porque você deixou de comer um doce. Desculpa, a nossa cabeça é impossível nos dias de hoje a gente conceber uma ideia dessa, que Deus faz o toma lá da cá. Assim como também nos rituais de algumas religiões, que eu acho, no meu ponto de vista, Patrícia, né? Eu acho que não tem necessidade você matar uma galinha, você matar uma ovelha, sei lá, oferecer, né, em troca de alguma coisa. No meu pensamento, tá atrasado isso aí. Não tem essa necessidade. Se você quer algo, lute pelo que você quer. Não faça tratos com o plano espiritual. Não são esses tratos, esse jejum, essa troca que vai fazer você vencer na vida, que vai trazer o amado de volta. Não é nada disso, não. Você quer o amado de volta? Você tem que ver se o amado quer você de volta. Já pensou? O que passa na cabeça de uma pessoa procurar um centro, que geralmente quando se faz essas coisas não é sério, né? Tá lidando com obsessores, porque espírito iluminado não vai fazer parte desse cenário.
E aí a pessoa chega lá e fala, olha, a pessoa me largou e eu quero ele de volta. Já pensou você ter alguém do teu lado? Porque você, amarrou ele do seu lado? Qual é o mérito nisso tudo? O que faz uma pessoa chegar nesse desespero? O desequilíbrio, falta de autoestima, falta de um entendimento de quem ela é enquanto espírito, que cada um é um, que as pessoas têm ciclos, que quando dá para ficar juntos dá, quando não dá, quando existe reciprocidade, quando existe uma troca, amizade, quando existe carinho, quando existe amor, tudo bem, quando não, não dá. Dói ficar sem uma pessoa que você gosta? Dói. Patrícia é campeã de ficar falando tchau, né? Mas eu vou fazer o quê? Se a pessoa não quer ficar do meu lado, eu não posso obrigar. E tem gente que fica fazendo essas trocas, tem gente que vai para centros aí, né, que são espiritualistas, que fazem os rituais, ou mesmo nas igrejas, coloca aqui o nome da pessoa que você gostaria que voltasse, né? Cada um tem um jeito, mas a finalidade é a mesma. Você pode pedir, você deve pedir coisas que realmente vão te ajudar a crescer moralmente. Senhor, estou com dificuldade em enfrentar uma situação, Senhor, por favor, me ilumina, me ajuda eu a enfrentar aquela situação. Você pode pedir auxílio, luz, energia, você pode pedir, né, que dê uma ideia, que você acorde de manhã. Semana passada mesmo eu fiz isso. Na hora de acordar, na hora de dormir, eu falei, Senhor, amanhã na hora que eu acordar, por favor, a primeira ideia que vier na minha cabeça é o que eu vou fazer. Então, o Senhor me ajuda na primeira ideia. Na hora que eu acordar, aquela ideia vir na cabeça para eu falar, é isso que eu tenho que fazer, né? Porque eu estava na dúvida. Então, tem hora que a gente tem que pedir a intervenção divina, a intervenção do plano espiritual. Mas a intervenção não significa que eles vão fazer por nós, no toma lá da cá. Ó, se você fizer, eu já pensou que sacanagem? Eu falo, Senhor, amanhã, na hora de tomar determinada atitude, então na hora que eu acordar, o Senhor me dá a resposta daquilo que eu preciso, que aí eu vou parar de tomar refrigerante. Para Deus, o que tem o meu parar com refrigerante em razão do pedido que eu estou fazendo para ele, gente? É falta de bom senso. Então, jejum, eu namorei uma pessoa que, no início do namoro, parou com doce. Sentou todo mundo em volta da mesa, a gente foi comemorar, acho que era meu aniversário, não sei, alguma coisa assim. Ele não podia comer bolo. Ele ficou olhando todo mundo comer, ele não podia comer. Quer dizer, a pessoa se martiriza toda, fica lá dentro daquela vontade, e isso é bom aos olhos de Deus? Aonde? Mas não é mesmo, de jeito nenhum. Deus não quer ver a gente sofrendo. O sofrimento que nós temos é para resgatar, é para aprender, são provas que a gente tem que passar. Agora, a título de bobagem, sofrer por bobagem, eu tenho McDonald's na esquina de casa, eu não vou comer um lanche do McDonald's, não estou fazendo propaganda não, né? Estou dando um exemplo. Eu não vou lá comer um lanche porque eu vou fazer um jejum. Eu vou ficar babando lá todo dia vendo os lanches ali, eu não posso pegar um por um mês, porque eu falei que em um mês eu não vou pegar um lanche. Pensa como é que fica. E é uma coisa, parece que quando você fala que não pode, que não quer, aí é que dá vontade. É ou não é? Meu Deus do céu, como é terrível isso. Quando você fala, não, eu preciso diminuir o refrigerante, né? Patrícia, agora preciso, porque eu só tomei refrigerante semana passada até não querer mais. Só que na minha geladeira tá cheia de latinha de refrigerante, porque eu comprei foi muito. Eu tomei bastante, mas tem muito. Era para ficar ali por meses, mas a besta tomou um monte, então agora tem que maneirar. Cada vez que eu abro a geladeira, surpresa, a latinha tá lá. Do tipo, vem Patrícia, pega uma. Patrícia não pode pegar porque a Patrícia abusou semana passada. É diferente. Mas é um diferente que eu falo assim, porque eu não tô fazendo promessa nenhuma. Mas que é horrível eu olhar a latinha, ela olhar pra mim, ela me chamar e eu falar pra ela, ainda não tá na hora, deixa, sábado eu chego aí. É difícil. E outra, se eu não tivesse, né? Se eu tivesse comprado e colocado lá e não tivesse abusado, ia ser uma todo final de semana numa boa. Mas só porque eu abusei, eu fico olhando lá e falo, né, durante a semana, ressaca total. Não pode. Não é o tamanho dessas bochechas, como é que tá a barriga. Eu tô horrível por conta do excesso de refrigerante. Então tem que parar. É uma necessidade. Mas ainda assim não deixa de ser torturoso, porque eu abro a geladeira e bato o olho naquilo lá e eu quero.
E se eu tivesse normal com elas lá na geladeira, não tivesse abusado, eu não ia querer. Às vezes fica na geladeira aqui um bom tempo o refrigerante, eu nem esquento a cabeça. Mas só porque eu falei que durante a semana eu não ia tomar, tá dando vontade. É cruel. Então esses tratos que a gente faz com a espiritualidade do toma lá, dá cá, maltrata a gente. E a espiritualidade olha pra cara da gente e fala assim, pra mim não serve esse tipo de trato pra espiritualidade. Agora, se você falar pra espiritualidade, me ajuda em determinada situação, que eu vou me tornar uma pessoa melhor, que eu vou fazer mais caridade, que eu vou trabalhar num centro espírita, que eu vou trabalhar numa igreja, que eu vou trabalhar numa ONG, em razão, se você me der mais saúde, eu vou servir mais. Aí a espiritualidade já, opa, peraí, aí dá negócio, né? Se eu te der mais saúde, você vai trabalhar? Então tá bom, então eu vou te dar mais saúde. Aqui. Era pra mim ter morrido já, gente. Vocês estão conversando com uma defunta que era pra ter morrido há 3 anos atrás, eu tô aqui contando história. Por quê? Porque eu não paro. De uma forma ou de outra, eu quero estar sempre ajudando, antenada nas pessoas. Hoje eu tava fazendo meu passeio no meio do mato, e aí começou a chover um monte de coisa no meu celular, né? Cada um com o seu problema. E eu escuto o problema de todo mundo, dou pitaquinho aqui, outro ali, tento ajeitar a vida de um, ajeitar a vida do outro. Quando eu fui entrar no mato, eu falei, caramba, vai acabar o sinal, porque no meio do mato não tem sinal. Eu vou pra represa, lá em Salesópolis, lá é tudo, esquece, internet, né? E eu fui respondendo no caminho todinho, um ou outro, um ou outro, um ou outro. Quando foi chegando, beirando a represa, eu falei, agora acabou, agora tira. Já tinha quase 1 hora que eu estava dentro do carro querendo passear, querendo ter um tempo para mim. Já quase 1 hora dentro do carro e eu respondendo um monte de gente que tem lá os seus pepinos e que confiam em mim. E eu vou reclamar? Eu fiz um trato com Deus, falei, me deixa trabalhar. E se eu não trabalhar para ficar passeando, ele vai falar, e o nosso trato? Como é que fica? Entendeu? O trato que é valioso para a espiritualidade é o trato que você é útil. Agora, o trato que você vai cruzar os braços, que você vai deixar de comer, que você vai deixar de fazer, não, esquece. Esse trato aí não é com Deus que você está fazendo, não. Para começo de história, você está se maltratando. E Deus deu primeiro para a gente o nosso corpo, a nossa vida, que é para a gente cuidar bem, sem abuso, sem excesso. O que eu fiz semana passada, devido ao nervoso que eu passei, tá errado, não serve de exemplo. Lembra quando eu falo para vocês? Patrícia não é feita para ser seguida. Eu faço um monte de abobrinha, eu erro pra caramba. Então, semana passada, nervosa, não comi, tá errado. Nervosa pra caramba, em vez de pegar e ter o trabalho de ir lá no filtro, pegar a água que demora pra sair, não, a latinha já tá aqui no jeito, pum, abre, já toma. Né? Então, eu fiz errado. E aí eu tô pagando, porque aí dói o estômago, né? Até a comida nova agora vinha assentando no estômago. Né? A feijoada, na hora que eu comi, tava uma delícia, mas vocês acham que ela já não pesou aqui? Pesou, porque o estômago tá vazio, tá recebendo as coisas aos poucos. Então, assim, não sigam Patrícia, apenas vamos estudar junto, vamos aprender junto. Né? O que eu falo para vocês serve muito mais para os meus 2 ouvidos, que a boquinha tá bem pertinho aqui, ó. Então, é isso. Não vamos fazer acordo com a espiritualidade, seja o acordo que for, né? Principalmente quando envolve nosso corpo, é desnecessário. Quer fazer um bom acordo, faça aquilo que eu disse. Senhor, me deixa ser útil, né? Dá um pouquinho mais de saúde aqui para eu poder ser útil ali, né? Senhor, me ajuda a ter força aqui, porque se eu tiver força, eu não vou arrebentar a cara de ninguém, não. Eu vou lá ajudar o outro a levantar. É assim. Vamos fazer acordos desse nível, né? Quando você começar a aprender a praticar de verdade a caridade, você vai ver que você não precisa fazer acordo nenhum. Porque à medida que você faz, você recebe. E não é no toma lá da cá, não. É o plantar e colher, é da lei. Não tem para onde correr. Tá certo? Bora lá, sem acordos. Vamos fazer a nossa parte. Vamos exercitar a nossa parte. O mais que a gente puder. Faça o bem, sem saber a quem, né? Tem esses ditados assim. Vai exercitando. Esquece essa história de jejum. Jejua aí dentro de você o seu egoísmo, o seu orgulho. Entra num jejum ferrado mesmo, daquela vontade de exterminar isso dentro de você. As coisas ruins. Faça jejum das coisas ruins. Tire as coisas ruins de você.
Você vai se sentir mais leve, você vai se sentir melhor. E vocês vão sentir subindo degrauzinho também. É bom. Eu tive a experiência semana passada, eu já contei pra vocês. Quando a gente faz o bem de verdade, de coração, sem intenção nenhuma, lavando as mãos de coisas ruins que as pessoas fizeram pra gente, perdoando, largando de lado, faz um bem enorme. A gente se sente leve, a gente se sente flutuando. Né? Quando eu vou para esses meios de mato aí, que eu procuro a natureza, me preenche o coração, me preenche os pulmões, me preenche o ser. Aquela energia de mata, de verde. Ouvir os animais, né, os passarinhos, ouvir a água passando, aquilo tudo ali traz uma calmaria, traz uma alegria. Então a gente tem tanta coisa em volta que a gente pode ser feliz e às vezes a gente busca a felicidade onde ela não tá. Aí a gente teima e acaba sendo infeliz. Aí vem esses acordos sem juízo, né? Ah, se eu fizer tal coisa, tal, eu quero que ela... Não faça acordos. Faça o bem, pratica o bem, sabe? Lava as mãos diante de situações que você vê que não dá para resolver da melhor forma para os dois lados. Então, deixa o outro, larga a corda. Para de ficar puxando corda, porque a gente se machuca todo e não dá em nada depois, né? Fica tudo aí. Daqui a pouco a gente parte. Não dá para levar o namorado, o marido, não dá para levar filho, não dá para levar ninguém. Mal a gente leva, né, a camiseta preferida. Né? No dia que tá lá dentro do caixão, lá, é alguém que vai te vestir, não é nem você que vai se vestir. Então, esquenta a cabeça não. Vamos parar com esses acordos sem nexo. Né? Esses jejuns sem nexo, eu acho que não faz mais sentido para nós. Tem coisas que, como cristão, uma pessoa que já reencarnou tantas vezes e que já entendeu várias vezes quem foi Jesus, não é a primeira vez que a gente ouve falar em Jesus, não é a primeira vez que a gente ouve falar em Francisco de Assis. Tá passando da hora da gente agir um pouquinho, né? Como eles.